Nos últimos 10 anos, Yan Huang não teve 3 profissões Lai. Em apenas um dia, 3 pessoas apareceram em sucessão na lista de canais nacional. Apenas Jin Qin Fin e Ouyang Qin têm 3 profissões Lai. Apenas seu nome não aparece no canal. Apenas o seu como um cultivador de 3 profissões Lai despertadas. É uma profissão desperdiçada que foi provada por inúmeros fatos. Até mesmo os recursos para cultivo e a dificuldade de avanço são 10 vezes maiores do que as profissões comuns. Então a escola não relatou isso. Portanto, apenas as pessoas no campus sabem disso. As pessoas sentem muito pena de você. Mas você, que era um guerreiro na vida anterior, não ficou desanimado, porque Yan Huang será atingido pelo poder de fogo de monstros em 10 anos, e você, que retornou da vida, já tomou uma decisão. Não deixará a tragédia acontecer novamente, então você, que tem memórias da vida anterior, trabalhou duro para cultivar, e com a bênção do sistema, sua força já está além do normal. Ninguém mais saberá que você é um profissional duplo raro em um século, o principal cultivador de 3 Lai 4 e o alquimista assistente de 3 Lai 4. No entanto, hoje será realizada uma avaliação prática. Aqueles com excelentes notas irão para boas universidades, e aqueles com notas baixas naturalmente só podem escolher escolas de terceira classe. Neste momento, os alunos foram se reunir na praça, ouvindo o discurso apaixonado do diretor, mas você sabe o que vem a seguir. O diretor definitivamente anunciará uma notícia chocante para todos. Os padrões de avaliação anteriores eram que cada cidade realizasse sua própria avaliação. Então, as notas são relatadas, mas com o progresso dos profissionais e o progresso do mundo, a partir deste ano, todas as avaliações práticas dos profissionais serão enviadas para um reino secreto de avaliação unificado. Lá, você encontrará alunos de todo Yan Huang. Assim que essas palavras saíram, houve um clamor na praça inteira. Estou indo, há algo errado? Esta notícia só foi anunciada agora. Isso é tão surpreendente. Sim, não há preparação alguma. Meu Deus, então não teremos que fazer o teste com centenas de milhares de pessoas. Os alunos de toda a praça ficaram chocados com a notícia. Até mesmo os professores não sabiam da notícia, porque a notícia era altamente confidencial. Até o diretor soube disso hoje. Quanto à sua experiência na vida anterior, você naturalmente sabe sobre isso. O Exame Nacional Unificado de Prática de Combate do Exame de Admissão à Faculdade. Esta é definitivamente uma grande decisão sem precedentes. Yan Huang enviou muitos mestres de formação para a cidade de Moyun para organizar as formações. Esta formação pode permitir que todos os alunos que participam do exame de admissão à faculdade sejam enviados para um espaço de exame de admissão à faculdade unificado. Esta é uma decisão muito bem-sucedida de todo Yan Huang. Reduziu muitos meios de trapaça no exame de admissão à faculdade, porque ninguém sabe quais projetos serão avaliados neste exame de admissão à faculdade. Então o diretor continuou a dizer: não importa qual seja o resultado da avaliação, espero que todos trabalhem duro e obtenham bons resultados. Em seguida, convide os professores da turma. De acordo com as instruções da transmissão, organize seus alunos para irem para a área antiga da matriz de teletransporte. Haverá funcionários correspondentes para organizar os alunos para a avaliação. Depois que a voz do diretor caiu. A partir da primeira classe do ensino médio, um após o outro, os alunos da classe foram teletransportados para o espaço aéreo para irem para a área antiga da matriz de teletransporte. Todos os alunos de Yan Huang que acabavam de despertar suas profissões estão aqui. Se eu me lembro corretamente, devem haver 5 milhões de pessoas. As pessoas que foram teletransportadas entraram com rostos curiosos. O professor da turma rapidamente disse a todos: as pessoas com profissões auxiliares ocupam uma equipe, as pessoas com profissões auxiliares ocupam uma equipe e as pessoas com profissões de combate ocupam uma equipe. Havia 6 funcionários do exame de admissão à faculdade. Depois de se encontrarem, eles lideraram estudantes com diferentes tipos de profissões e partiram em direções diferentes. Apenas 15 pessoas da sua classe despertaram profissões de combate e você está no final, entrando com a equipe em um espaço de teletransporte. Com um Voxos, você já chegou ao espaço de combate real. É uma pradaria muito espaçosa. Toda a pradaria já está lotada de pessoas. Todos os estudantes aqui são de profissões de combate. De 5 milhões de estudantes, apenas 2 milhões despertaram profissões de combate. Este grupo de estudantes também será o pessoal central de todo o reino Yanyu no futuro para combater feras demoníacas. 10 minutos depois, uma pessoa enorme aparece no céu, com dezenas de metros de altura, como um gigante. Isso surpreende muitos estudantes.
mas você sabe que é apenas uma figura holográfica. E este examinador-chefe que apareceu não é estranho. Ele se chama Zhu Li, que teve uma gentileza para com você na vida passada. Só você o entende e também sabe seu desempenho futuro. Então Zhu Li disse: Olá a todos, bem-vindos ao primeiro local de avaliação do Exame Nacional de Admissão à Universidade. Eu sou o examinador-chefe, meu nome é Zhu Li. Então Zhu Li acenou com a mão e um portão celestial gigante apareceu atrás dele. Todo o portão celestial conecta o céu e a terra com um ímpeto magnífico, enchendo as pessoas de curiosidade. Zhu Li continuou: O que vocês precisam avaliar desta vez? É este lugar, que eu chamo de Reino Secreto da Escada Celestial. Todo o Reino Secreto da Escada Celestial tem 100 andares. Vocês só podem subir andar por andar, para obter melhores resultados. O que é testado aqui não é apenas sua força, mas também sua inteligência e adaptabilidade. Qualquer desempenho lá dentro afetará seus resultados. Cada andar que você passar receberá um ponto. Passar 100 andares pode render 100 pontos. A pontuação máxima é 150. Quanto aos outros 50 pontos, isso depende do seu desempenho. Você sorri misteriosamente para Zhu Li no palco. Devo dizer que a avaliação de Zhu Li é muito especial, e este tipo de exame de combate real continuou. Desde a criação de Zhu Li até 10 anos depois na vida passada, nenhum estudante conseguiu entrar acima do 95º andar. Há muito poucos estudantes que conseguem entrar acima do 90º andar. Os estudantes agora não sabem sobre este reino secreto da escada celestial. Quão possível é? Só depois que eles experimentarem pessoalmente é que eles saberão que este reino secreto é simplesmente difícil para eles entrarem em colapso. Não haverá mortes nesta avaliação do reino secreto, mas os primeiros estudantes a participar do Exame Nacional de Admissão à Universidade de Combate Real não sabem disso. Muitos estudantes têm medo da morte e optarão por desistir do exame de admissão à universidade no meio do caminho, o que os fará se arrepender. Zhu Yi disse muito. Mas ele não disse que morrer dentro só seria teletransportado para fora. No entanto, você só conhece os dados do nível dentro de 80 andares. Como um renascido e conhecendo os dados dentro do nível, o objetivo nesta vida é 100 andares deve ser muito razoável. Então Zhu Yi disse: Já que não há problemas, então desejo-lhes boa sorte. Declaro que a primeira avaliação profissional de combate real nacional começou oficialmente. Depois que as palavras de Zhu Yi caíram, todos os alunos, sob a liderança da equipe, caminharam em direção ao reino secreto da escada celestial. No entanto, os colegas da classe começaram a discutir. Parece que podemos formar equipes desta vez. Por que não formamos equipes? Desta forma, os perigos que encontramos são menores e também podemos passar para níveis mais altos. Para obter melhores resultados, os alunos decidiram entrar juntos para o teste. Quando me viram, hesitaram por um momento. Então apelaram ativamente. A profissão de lazer realmente não ajuda muito no combate. Talvez até os arraste para baixo. Antes, eu também fazia o teste sozinho. Mesmo que me convidassem, eu não recusaria. Por que Zhu Li não contou aos amigos que, no momento em que passassem pelo reino secreto de Tianqing, seriam teleportados aleatoriamente para vários lugares? Não há restrição para formar equipes, mas você tem que encontrar pessoas para formar equipe com você depois de ser teleportado para o reino secreto de Tianqing. Há uma surpresa inesperada. O sistema avisa sobre a tarefa de partida. Cada nível concluído rende um ponto. Recompensa de pontos de atributo livre. Cada camada concluída rende um ponto de recompensa de pontos de habilidade. Recompensa por completar 100 camadas. Ativação de atributo S. Técnica vitória incessante. Neste momento, o examinador-chefe externo, Zhu Yi, está sentado em uma área de palácio de teste. Na tela da parede, há inúmeras imagens. Abaixo, há dezenas de professores responsáveis por este exame. Eles observam esses alunos entrarem no reino secreto de Tianqing e olham para Zhu Li, perguntando sobre o exame. Não contar aos alunos algumas coisas importantes é realmente bom? Vejam esses alunos, vendo. Eles estão todos ocupados sozinhos? Então Zhu Li explicou que o espírito de exploração deste primeiro exame nacional de admissão à universidade é a melhor oportunidade. No futuro, quando outros alunos souberem dessas coisas. Se você quiser testar essas coisas novamente, não será tão fácil. Estou fazendo isso para o bem deles. De qualquer forma, não espero que ninguém obtenha um bom resultado neste exame nacional de admissão à universidade. Tenho certeza de que ninguém passará do 90º nível. Zhu Li conhece muito bem a dificuldade desses níveis. Cada nível tem seu próprio padrão de avaliação.
Os primeiros 10 níveis são os mais fáceis. Contanto que você casse 100 bestas demoníacas em cada nível, a passagem para o segundo nível aparecerá na frente deles. No entanto, você, que renasceu, já sabia disso. Então, depois de ser teleportado, você procurou monstros para caçar o mais rápido possível. A besta demoníaca do primeiro nível é apenas o mais baixo nível de Jiaoren. Este tipo de besta demoníaca não tem dificuldade alguma porque o Jiao é realmente fraco. Mesmo as profissões de subsistência podem matá-los facilmente. Mas outros alunos, eles podem não saber que o requisito do primeiro nível é matar 100 bestas demoníacas para que a passagem para o segundo nível apareça. Então, a seguir, a maioria dos alunos está procurando a passagem de teletransporte para o segundo nível. Mesmo que encontrem Jiao, eles não prestam atenção. Só você está procurando bestas demoníacas para caçar com o propósito de matar Jiao. Então, logo depois de matar 100 Jiao, um portal de teletransporte apareceu na frente dele. Este portal de teletransporte acima. Na entrada do segundo andar do canal de teletransporte havia uma linha de caracteres grandes. Você entrou no segundo andar sem hesitar, neste momento, no escritório do examinador principal. Muitos dos principais professores examinadores estavam muito insatisfeitos com o comportamento de Zhou Li e disseram: você vê que esses alunos basicamente estão todos procurando canais para o próximo andar. Não há muitos alunos indo matar monstros. Estimo que muitos alunos nem sequer consigam sair do primeiro andar. Se não o lembrarmos, levará a muitos alunos talentosos e poderosos a serem completamente atrasados. Depois que Zhou Li ouviu, ele sorriu misteriosamente e disse: não se preocupe, o problema que vocês mencionaram. Eu já pensei sobre isso há muito tempo. Contanto que a primeira pessoa seja teletransportada para o segundo andar, 1 hora depois, haverá um lembrete sobre como teletransportá-los para o segundo andar. Outros professores olharam para Zhou Yi e continuaram a perguntar: na sua opinião, qual é o aluno mais rápido a chegar ao segundo andar? É difícil dizer, eu calculei aproximadamente. O mais rápido levaria de 3 a 5 horas. É absolutamente impossível para alguém chegar ao segundo andar tão rapidamente. Então vamos esperar lentamente. Pessoal, vamos tomar um chá agora. Você quer chá de Biloxum ou... Antes que Zhou Li terminasse de falar, o aviso de avaliação, o aluno com o número de estudante 1888 entrou com sucesso no segundo andar. De repente, todas as pessoas no escritório principal do examinador ficaram coletivamente atordoadas, todas olharam umas para as outras estupefatas. E então Zhou Yi até olhou para a hora. Apenas 20 minutos? Será que, como isso é possível? A primeira reação de Zhou Yi foi que esse assunto não era simples, e ele disse solenemente: será que alguém vazou? Outros tutores olharam para Zhou Yi sem palavras e disseram: a maior probabilidade de vazamento deve ser você, certo? Zhou Yi ficou imediatamente sem palavras. Vocês estão realmente suspeitando de mim? Eu ainda tenho que suspeitar de mim mesmo? A principal razão é que a velocidade desse aluno em passar pelo primeiro andar é muito rápida. Muito diferente do tempo que eles previram. Wei Seng, Zhou Yi disse, traga as informações deste aluno. Logo eles primeiro trouxeram minhas palavras depois de entrar na primeira rodada. Eles não conheciam essa pessoa e nunca a tinham visto antes, então eles simplesmente não sabiam de qual cidade ela era. Um professor colocou o notebook na frente de todos e disse: informações, Sufang, sexo masculino, 18 anos. Aluno da classe 30 do ensino médio da Escola de Ensino Médio Mágica e 1, profissão despertada diretamente é 3S Leizuri. Todos ficaram chocados depois de ver isso. Todos se entreolharam e ficaram muito surpresos. Eles realmente não esperavam que durante o despertar deste ano, eles realmente tivessem despertado outra profissão SS. Mas infelizmente é uma profissão inútil de preservação da saúde reconhecida publicamente, e então todos eles resumiram sua passagem pela primeira rodada em 20 minutos como sorte. Apenas Zhou Li olhou para ele com grande interesse, e então todo o anúncio de transmissão do reino secreto da escada celestial soou. O aluno com o número de estudante 1888 é o primeiro a entrar no segundo andar do reino secreto da escada celestial. 1 hora depois, o método para ir para o segundo andar será anunciado. Nesse momento, depois de ser teletransportado para o segundo andar, você imediatamente recebeu a recompensa do sistema, colocando esses 10 pontos de atributo livre. Continuou a adicionar a fisicalidade. A besta demoníaca do segundo andar é a besta casco de tartaruga, cuja característica é a alta defesa. Quanto ao ataque e velocidade, ambos são muito baixos.
especialmente a velocidade em terra, que só pode ser chamada de caracol. Depois de encontrar essas bestas de carapaça de tartaruga, corra para frente e corte a cabeça de forma simples e decisiva para matá-la. O ataque é simples, decisivo e muito rápido. Depois de matar, colete rapidamente os materiais do corpo da besta de carapaça de tartaruga sem qualquer sobra. Isso chama a atenção de quem está assistindo sua luta. Um pouco surpreso. Essa ação aparentemente discreta a faz sentir que não é simples. Inconscientemente, mais 20 minutos se passaram. Você caçou mais 20 bestas de carapaça de tartaruga e foi teletransportado para o terceiro andar. O anúncio da adversidade soou novamente. O aluno com o número 1888 foi o primeiro a entrar no terceiro andar da adversidade da escada celestial. A localização do terceiro andar será anunciada em 1 hora. O terceiro andar exige que você encontre 10 cinturas. Mate instantaneamente dentro do corpo de Xiao com uma única tecla. Os professores ficaram chocados novamente ao ver você matando Xiao com um único movimento. Mas também descobri que você solicitou um empréstimo no banco. Ele pegou um empréstimo de uma moeda de ouro, que deveria ser para comprar um conjunto completo de equipamentos de qualidade terrestre. Só então você terá um poder de ataque tão forte. Depois de ouvir esta notícia, ninguém está interessado. Todos eles pensam que você só tem uma força tão alta confiando na vantagem do equipamento. Até mesmo Zui pensa assim. Mesmo que você chegue ao quarto andar, os outros professores ainda o ignoram. Você está liderando outros alunos. Quando você invadiu o segundo andar, você já havia chegado surpreendentemente ao 10º andar. Todos os alunos ficaram maravilhados com sua velocidade de invasão. E muito curiosos sobre quem é a pessoa que invadiu tão rápido. Eles sempre pensaram que era o Despertar. Um dos 2 profissionais 3 Laís, Jin Qingfeng, que despertou a profissão 3 Laís, também sempre teve muita curiosidade sobre essa pessoa. Para ter sido o primeiro a superá-los, deveria ser outra pessoa que despertou a profissão 3 Laís. Ele é realmente um pouco forte e até chegou ao 10º andar. Quanto ao outro que despertou, Ouyambaqui, da profissão SSS, também acha que a pessoa que chegou ao 10º andar é Jin Qingfeng, que também despertou. Profissão 3 Laís. É uma pena que Ouyambaqui e Jin Qingfeng não saibam que este primeiro lugar está além do que eles podem imaginar. Os andares 11 a 20 são todos desafios importantes, mas a profissão desafiada em cada nível. Você precisa desafiar 10 profissões diferentes para chegar ao próximo nível sem problemas. O 11º andar tem um guerreiro a menos e uma profissão de domador de animais a mais. Você escolhe a profissão de mago para desafiar. No instante em que a batalha começou, você usou o Sword Key Slash para derrotar o mago diretamente. Foi outro assassinato instantâneo. Isso atraiu a atenção de mais professores. Ele deveria ter gasto muito dinheiro para comprar as habilidades de um cultivador imortal. Só então ele comprou as habilidades. Essa habilidade é muito precisa, e não sei como ela lida com outras profissões. Será que ele também consegue liberar com tanta precisão? Eles continuaram olhando para trás, a diferença entre eles não só não diminuiu, como ficou ainda maior. Os professores ficaram estupefatos. Depois de chegar ao 21º andar, o teste não é apenas a força dos alunos. O teste mais importante deste andar é a coragem dos alunos. É uma ponte de vidro, e daquelas sem corrimão. Esta ponte de vidro tem apenas 1 metro de largura e conecta um pico de montanha a 100 metros de distância. A chave é um abismo sem fundo sob a ponte. Esta fase não é um problema para você. Na vida passada, lugares perigosos como este. Eu não sei quantos eu já passei. Sem hesitação, eu imediatamente pisei na ponte de vidro, caminhando em direção ao pico oposto. O 22º andar é a ponte de vidro novamente, mas desta vez a ponte de vidro é ainda mais longo, chegando a 200. No 25º andar, a ponte de vidro encurtou para apenas meio metro de comprimento. E quando você chega na metade do caminho, uma forte tempestade começa a soprar em toda a ponte, além do 26º andar. Depois do aumento na dificuldade anterior, algumas bestas demoníacas também apareceram no céu. Você segura uma espada de ferro e corta as bestas demoníacas voadoras. Ainda é tão direto e rápido. Quando você chega com sucesso ao 31º andar, os professores se entreolharam e perguntaram: o teste desta aprovação é um pouco baixo demais? Zuli olhou para todos e disse: eu até pensei em adicionar um cenário de lava vulcânica sob a ponte antes. Mas vocês não disseram que era muito cruel? Eles pensaram sobre isso e disseram: parece muito fácil.
Mas para outros alunos, não deve ser tão fácil, certo? Parece que este Sufang se esforça muito normalmente. Caso contrário, ela não teria um desempenho tão surpreendente. Vamos ver a situação. Se sua pontuação atingir 80 ou mais, eu posso recomendá-la para a Academia Meteoro. A Academia Meteoro é uma academia de primeira classe. Você acredita tanto nela? Há muito poucos bons talentos. Mesmo que sua profissão não seja forte, ainda acho essa criança muito boa. No 31º andar, você recebeu mais um ponto de habilidade. Cada vez que você passa por um andar, você fica mais forte. Depois de aumentar a compreensão para 50 pontos, decidiu continuar aumentando seus atributos de aptidão física. O 31º andar testa a força de vontade. A pressão neste andar é maior do que a pressão normal. É o dobro, e você precisa caminhar até a entrada do próximo nível sob o dobro da pressão. Isso não é nada para você, mas a pressão em cada andar dobrará em relação ao anterior, e a distância a percorrer também aumentará. No entanto, o anúncio de que você já passou do 31º andar é como uma montanha pressionando a cabeça de outros alunos. Jin Qingfen ouviu este anúncio, franziu as sobrancelhas fofas e suspirou. A diferença entre mim e ele é realmente tão grande? Jin Qingfen foi a segunda a chegar ao 21º andar, e depois de ver qual era o desafio deste nível, ficou realmente um pouco apavorada. Mas aquela pessoa já passou por esta ponte de madeira de vidro. Eu, Jin Qingfen, não posso recuar. Jin Qingfen se recompôs e começou a dar o primeiro passo com cuidado. Vários professores puderam perceber. O nervosismo, a ansiedade e o medo de Jin Qingfen é a reação que um aluno normal deveria ter. Mas tudo isso não pode ser visto em você. A maioria dos alunos foi derrotada por aqueles profissionais ao entrar no 11º andar. Depois que esses alunos falharam, eles pensaram que morreriam assim, mas não esperavam que aparecessem na pradaria de entrada do Reino Secreto da Escada Celestial. Muitas telas do Reino Secreto da Escada Celestial exibem vídeos do Reino Secreto. Muitos alunos estão olhando para essas telas e descobrem que a situação de muitos alunos não é muito boa. Onde está o primeiro aluno que você está vendo? Eu já desafiei o 31º andar, que incrível! Este não é aquele da televisão. Jin Qingfen, que despertou a profissão SSS, Deus, ele está tantas fases atrás do primeiro lugar. Este Ouyambaqui ainda está em terceiro lugar, então quem é essa pessoa em primeiro lugar? Ninguém sabe quem é essa pessoa em primeiro lugar. Mas você supera em muito dois alunos que despertaram a profissão SSS e ainda deixa para trás tantos alunos da sua classe. Zhang Li gritou repentinamente em choque. Deus, não estou vendo errado. Esta pessoa é Sufang. Este grito repentino atraiu inúmeras pessoas, e Zhang Li foi imediatamente cercado por inúmeras pessoas. Alguém perguntou, colega, você acabou de dizer que conhece o primeiro lugar. Zhang Li respondeu apressadamente, eu conheço, ele é um colega da nossa classe. O nome dele é Sufang. Ouvindo os colegas ao redor perguntando sobre muitas coisas, uma profissão inútil está muito à frente de milhões de alunos do exame de admissão à faculdade. Muitos alunos estão especulando que essa profissão não é inútil? De acordo com este ditado, todas as pessoas no país de Yan'an estão erradas? É impossível cometer um erro, isso foi provado por inúmeros fatos. A profissão de cultivador imortal é uma profissão inútil. Todos ficaram em silêncio novamente, incapazes de aceitar este fato. Eles são ainda piores do que uma profissão inútil. O 41º andar começa a testar a capacidade de reação dos alunos, cheio de armas escondidas, mecanismos e até mesmo áreas vitais. Passando por aqui, a entrada para o próximo andar está na frente. Os curtos 100 metros parecem muito curtos, mas você sabe que haverá inúmeros alunos. Serão eliminados por este nível. Os alunos do lado de fora também viram as dicas deste nível e sentem que é impossível você passar novamente. Eles não acham que você ainda pode ter boa sorte, então todos estão esperando que você seja eliminado. No reino secreto da escada celestial, você não sabe que a atenção de todos está concentrada em você. Você começa a acelerar e corre para a frente. A velocidade é muito rápida, não parece ser a velocidade que uma profissão de cultivador imortal pode ter. Afinal, a aptidão física já atingiu 17 pontos. Depois de adicionar a natureza material a 50 pontos, o ponto de atributo livre restante é adicionado à aptidão física. Além disso, há 10 pontos de agilidade adicionados por um equipamento, então a velocidade naturalmente não é muito lenta, e ele pode facilmente desviar de armadilhas e armas ocultas todas as vezes. Todos pensam que é boa sorte. É assim que você passou facilmente pelo nível 44.
Uma ou duas vezes é boa sorte. Mas essas armadilhas e armas ocultas parecem estar evitando você. Será que toda vez é boa sorte? Absolutamente impossível. O aluno que disse que você tinha boa sorte antes também ficou em silêncio. No nível 46, há um cão-demônio neste nível. Um cão-demônio aparecerá a cada 100 metros, e você não diminuiu a velocidade, apenas resolveu o problema casualmente. Depois de matar o primeiro cão-demônio, outro cão-demônio apareceu 100 metros depois, e foi outro belo abate instantâneo. Aquele corpo fluido, combinado com seu temperamento como uma fronteira, instantaneamente fez o coração de muitas garotas florescer. Que legal! Ele é muito bonito! E eu acho que esse Sufang. A força dela não parece uma profissão inútil? Eu nem sei se ela tem namorado. Afinal, ela também é uma profissão SSS. Impossível ser tão fraco quanto dizem as lendas. Talvez especialistas do passado tenham cometido um erro. Eu também concordo. Essas garotas imediatamente começaram a falar com justiça por você, e muitos estudantes do sexo masculino começaram a sentir inveja. Eles também querem ser discutidos por garotas, mas infelizmente eles são mais do que você em termos de aparência e força. Neste momento, você está indo muito bem. Ele não está ofegante depois de tantas fases. Essa resistência é tão boa. Eu gosto tanto de um colega como ele. Eu realmente quero dar à luz macacos para ele. Você está de olho no corpo dele? Que chato! As pessoas obviamente gostam da força dele. As colegas de classe começaram a discutir novamente, o que deixou muitos alunos do sexo masculino ainda mais animados com você, porque as colegas de classe que dizem gostar de você são realmente muito bonitas. Embora os níveis 49 e 50 sejam muito difíceis, os alunos não conseguem ver nenhuma dificuldade em você. Entre os professores no escritório principal do exame, alguns também sabem como avaliar. Eles não entendem nada. O aluno com o número de estudante 1888 foi o primeiro a entrar no 51º nível do reino secreto da escada celestial. Espero que outros alunos continuem trabalhando duro para passar de nível o mais rápido possível. O primeiro lugar já correu para o nível 51. Isso definitivamente não é para desencorajá-los. Jin Qingfen também está um pouco sem palavras. Ele tem trabalhado tanto. Por que a diferença entre ele e o outro lado está ficando cada vez maior? Eu não sou pior que esse cara em primeiro lugar. Jin Qingfen ficou mais ousado por causa desse anúncio público, e a velocidade de passar de nível também foi muito mais rápida. Muitos alunos que chegaram ao nível 21 ficaram chocados depois de ver esta ponte de vidro solitária. Droga! Esta ponte não é apenas transparente. É tão estreito que não tem corrimão. Como você atravessa isso? Que filho da puta projetou isso? Eu cumprimento sua família inteira. Eu tenho medo de altura. Eu não posso fazer isso. Estou com medo. Eu não quero morrer. Metade da ponte de vidro estava tão assustada que as pessoas mijaram nas calças. Foi simplesmente trágico. Só então os professores perceberam. Quando você enfrenta este nível, essa calma, essa indiferença, essa serenidade, como diz o ditado, não há comparação sem contraste. A diferença entre eles e você é muito grande. Muitos professores sentem que antes eram muito preconceituosos com você. Como muitos alunos dizem, será que as definições de profissões de lazer dadas por especialistas no passado estavam necessariamente corretas? Não necessariamente, eles viram em você muitas coisas diferentes. O teste de coragem na ponte de vidro já eliminou muita gente. 51º nível, você ainda está calmo, já completou metade dos níveis. E nem um dia se passou, os níveis 51 a 60 são relativamente simples, só precisam passar por 10 ambientes diferentes. Este nível testa a capacidade de resistência. Para você esses 10 níveis ainda não são muito difíceis, suas qualidades físicas já atingiram 36 pontos. Além do equipamento que aumenta em 10 pontos a defesa física e a resistência mágica, lidar com esses 10 níveis realmente não é um problema. Assim que entrei, senti uma resistência. Essa resistência não impede seu avanço. 52º nível. Neste nível, a resistência do ar desapareceu, mas este é um lugar dourado e brilhante, este é um mundo dourado. Você não parou e correu rapidamente para frente, porque você sabe que será atacado em seguida. Inesperadamente, muitos dardos dourados se condensaram no céu. Esses dardos foram todos evitados por você, mas isso não significa que o ataque não existe. Depois de evitar esses dardos encheram o céu. Os alunos do lado de fora ficaram chocados quando viram e disseram, droga, isso é impossível de evitar.
Como passar este nível? Não há como evitar, só dá para aguentar. Ou usar um escudo para bloquear o ataque. Irmão, você viu quantas pessoas entraram com um escudo? Este nível testa a capacidade de defesa de uma pessoa. É realmente difícil de evitar, mas isso não significa que você vai evitar. Você não diminui a velocidade e corre rapidamente para frente, e quando vê os dardos dourados vindo, você imediatamente lança um golpe de espada. O golpe de espada quebra os dardos, criando uma lacuna. Você passa pelos dardos quebrados e brande espada sem ferro. Você derruba os dardos dourados restantes que podem te atacar. Você escapa com segurança da chuva de dardos, chocando inúmeras pessoas. Ninguém esperava que fosse possível evitar a chuva de dardos dourados dessa forma, mesmo que pareça extremamente emocionante, é ainda mais difícil de fazer. Su Fang é tão bonito. Eu não esperava que fosse possível resistir a esses ataques dessa forma. Esta é uma habilidade de ataque em grupo, certo? Parece muito poderosa. Não dizem que Su Fang não tem nenhum histórico? Como ele conseguiu as técnicas e habilidades de um cultivador? É verdade. As técnicas e habilidades de um cultivador são muito raras, especialmente para alunos sem poder histórico. Obter isso provavelmente não será fácil. Os professores do escritório de exames já não sabem o que dizer. O poder de ataque dessas rajadas ainda é bem forte. É bastante difícil para estudantes do primeiro nível de ferro negro. Fase 53. Esta é uma selva de grama selvagem. Cada árvore é tão alta. Para continuar avançando sem hesitação. Após 50 metros, a selva ao redor parece estar viva, correndo em direção ao lugar onde você está. Raízes e grama selvagem crescem rapidamente, como cordas, envolvendo você. Você se move para a esquerda e para a direita, mais ágil que um coelho. Você evita facilmente a primeira onda de grama selvagem. Mas mais grama selvagem ataca pela frente. A energia da espada corta verticalmente e horizontalmente, formando uma luz de espada afiada. A arma de espada incomparavelmente afiada corta diretamente toda a grama na frente. Seu ataque é afiado, penetrante e poderoso. Neste momento, quem ousaria dizer que o ataque da profissão de lazer não é forte? Você segura uma espada de ferro e varre toda a grama selvagem. O reino de Su Fang pode suportar o uso de tantas habilidades? Ele já usou muitas habilidades? Especialmente habilidades de ataque em grupo. Usar uma vez consome muita energia? Tão rápido. Esta fase também não o impede. Ele chegou à próxima fase novamente. Fase 55. Esta fase é um mundo de fogo. Os estudantes de fora sentiram que esta fase é difícil de passar depois de vê-la. Ao mesmo tempo, eles estão muito ansiosos. Que tipo de perigo espera por você nesta fase? Esta fase é apenas quente. Mas o perigo desta fase naturalmente não pode ser apenas isso. Depois de caminhar 50 metros, uma bola de fogo apareceu no céu. A bola de fogo tinha o tamanho de um punho, como um meteoro, caindo em direção a você rapidamente. Você se esquivou, mas conforme você continua avançando, o número de bolas de fogo no céu está aumentando. Essas bolas de fogo estão caindo como chuva. Que droga! Com tantas bolas de fogo, você só pode se esquivar. Isso é como um mago de chamas liberando continuamente a magia de chuva de meteoros de fogo. Isso é tão terrível. Quem projetou esta fase? Isso simplesmente não quer que as pessoas passem. Acabamos de despertar. Como podemos passar por uma fase tão difícil? A pessoa que projetou este exame de admissão à faculdade é desumana. As palavras desses alunos também foram ouvidas por Zhu Li, do escritório de exames. Um grupo de professores conteve o riso e secretamente olhou para Zhu Li. Antes do exame, eles propuseram que esses exames eram um pouco difíceis, mas Zhu Li ainda insistiu em seguir seu próprio caminho. Agora você ouviu a insatisfação dos alunos, certo? Zhu Li não queria falar com uma cara feia. Apenas seja repreendido. De qualquer forma, ele sente que está certo. Olhando para as bolas de fogo por todo o céu, você naturalmente não pode se esquivar de tantas bolas de fogo. Mas você pode explodir essas bolas de fogo. Você acena com uma espada e uma energia de espada voa para fora, explodindo as bolas de fogo que caem com antecedência. As chamas da explosão dessas bolas de fogo não podem causar danos. As bolas de fogo só podem causar dano abaixo de 3 estrelas de ferro negro. Não tem muito efeito para aqueles acima de 4 estrelas de ferro negro. Você deve saber que seu reino atual atingiu o 8º nível do reino de ferro negro, e enfrentar essa bola de fogo de baixo poder naturalmente não representará uma grande ameaça, então não julgue pela grande quantidade de bolas de fogo. Na verdade, essas bolas de fogo causam quase nenhum dano a você.
Mas, essa cena aos olhos dos alunos de fora é outra imagem. Eles sentem que essas balas de fogo são muito perigosas para você. Sentindo que você pode ser atingido por essas bolas de fogo a qualquer momento e ser eliminado, mas você ainda chegou em segurança ao lado do portal para o próximo nível. Ele realmente passou com segurança novamente. Uau, eu pensei que ele não conseguiria passar este nível, mas não esperava que ele passasse. Quem disser que o lazer é uma profissão inútil, vou brigar com ele. Do outro lado eles viram Jin Qingfen, ou Yambaki e outros da primeira equipe. Eles também passaram cerca de 30 níveis e chegaram ao nível do teste de gravidade, mas do 21º ao 30º nível, muitos alunos foram eliminados. Alguns alunos desistiram voluntariamente, mas mais alunos foram eliminados, caindo da ponte de vidro e sendo eliminados. Agora, dos 2 milhões de alunos do vestibular, resta apenas metade das pessoas. Metade dos candidatos não passou nem do 30º nível. Esta avaliação cruel tornou um pouco inacreditável para muitos alunos. Os níveis 31 a 40 não são muito. Contanto que a força de vontade seja suficiente, ainda é possível passar com segurança, mas agora está ficando tarde. Muitos alunos pegaram comida e lenha para descansar. Afinal, nem todo mundo é tão enérgico quanto você. Nível 56. Os alunos naturalmente adivinharam. Este nível deve ser um nível de atributo de terra. Esses níveis são projetados com base em vários níveis de elementos. Este nível é areia movediça. O principal é ficar preso e ser enterrado vivo até a morte por asfixia. Embora a areia movediça seja perigosa, não é difícil para você. Contanto que você reaja rápido e saia antes de ficar preso, ficará bem. Não demorou muito para que você entrasse no nível 57. Este nível é um ambiente cheio de elementos de vento. O vento forte só impedirá o progresso dos alunos. Contanto que você suporte a resistência desses ventos fortes, poderá passar sem problemas. Isso é realmente muito simples para você, ainda mais fácil do que alguns dos níveis anteriores. O nível 58 é relacionado à escuridão. O nível 59 é relacionado à luz, até você chegar ao nível 60. Este nível é o nível de atributo de trovão. Relâmpagos caem do céu de tempos em tempos, deixando buracos no chão, e você tem que andar 1 quilômetro neste ambiente. Mas os relâmpagos no céu não vão deixar você passar tão facilmente, e no final, você tem que resistir para poder parar. Você começa a correr rápido para frente, e sucessivos relâmpagos continuam caindo sobre você. Mas você conseguiu desviar de todos eles. Cada vez que um raio cai, os corações dos alunos dão um salto. Eles querem muito ver se você pode chegar ao portal em segurança. A distância está ficando cada vez menor. 800 metros, 700 metros, depois de 500 metros, o número de raios caindo do céu não só aumentou, e o poder também aumentou, mas você ainda não foi atingido, e você está cada vez mais perto do portal do nível 60. Faltam os últimos 100 metros, de repente uma rede gigante formada por trovões bloqueia seu caminho. Essa cena repentina deixou inúmeras pessoas sem palavras. Essa rede de raios pode ser ultrapassada? Você tenta usar estilo espadas desordenadas, transformada em uma energia de espadas voadoras, atacando a rede de raios. Mas esses ataques a atravessaram, caindo diretamente no chão atrás. Como na vida passada, essa rede de raios não pode ser atingida por nenhum ataque. Tem que ser atravessada à força. Você só queria tentar mesmo. Na vida passada, não cheguei aqui, vi muita coisa na internet. Vendo essa rede de raios, quem não tentaria primeiro? Os alunos do lado de fora vendo seu movimento. Na verdade, atravessou a rede de raios? O quê? Não acredito. Essa rede de raios é imune a ataques de energia? Não sei se também é imune a ataques mágicos. Se não for, droga, então tem que passar à força. Não sei. Agora o lançamento mais rápido. Ainda está no 30º nível. Ainda falta muito para chegar a essa fase. Velho Indi realmente desenha uma fase mais difícil que a outra. Esse velho Indi é desumano. Um grupo de alunos começou a amaldiçoá-lo novamente. Essa avaliação realmente os avalia. Não querem que passem. Você ainda não aprendeu habilidades do tipo defesa, mas é absolutamente familiar com o uso de energia. Você opera a técnica para começar a cobrir o poder mágico em seu corpo na superfície do equipamento. Então, todos veem em você. Uma luz branco-leitosa emerge. Que habilidade é essa? Deve ser uma habilidade do tipo defesa. Su Fang vai passar por aquela rede de raios. Não sei se o ataque dessa rede de raios é forte. No escritório do examinador-chefe.
Depois que os professores viram sua situação, com a visão deles, isso não é uma proibição. Bom garoto, ele realmente dominou esse método de movimento de energia. Com certeza, ele é um talento natural. Outros professores reagiram quando ouviram, mas ainda disseram chocados. Ele realmente só despertou um desejo. Quer controlar a operação dessa energia. Como isso é possível sem mais de 3 a 5 anos? É incrível. Esse garoto é simplesmente um gênio. Não, deveria ser um monstro. Com seu desempenho, as 10 melhores academias do reino Yanhuan podem entrar. De fato, a qualidade profissional de um aluno é muito importante. Mas outras coisas também são muito importantes. Seja combate, compreensão, temperamento ou talento, tudo é incrível. Depois de usar o poder mágico para cobrir todo o seu corpo, você não ousa perder tempo e corre imediatamente para a rede de raios, usando esse tipo de energia. Embora possa aumentar a defesa em um curto período de tempo, o consumo também é muito grande. Com o reino atual, é impossível persistir por muito tempo. Deve passar esta fase o mais rápido possível. Com um estalo, seu corpo colide com a rede de raios. Faíscas voam e raios continuam. Esses raios atacam continuamente seu corpo, mas são resistidos pelo equipamento em seu corpo. A armadura também possui um escudo de energia mágica formado por mana, embora este escudo seja fino. Pode resistir a esses raios. Finalmente, você atravessa a rede de raios e chega ao outro lado em segurança. Embora ainda haja eletricidade crepitando em você, você está ileso, como você imaginava. Se você usar ataques de energia, certamente não conseguirá quebrar a rede de raios, mas apenas se defender. Você pode defender eficazmente esses raios. Você vai para o portal e entra no nível 61. Todos estão chocados novamente. Você realmente passou ileso. Tal dão pode ser feito como você, desde que operado corretamente. O sistema avisa que a tarefa de avaliação 1 foi concluída, recompensando pontos de atributos livres. Tarefa de avaliação 2 concluída. Pontos de habilidade recompensados. Anúncio secreto. O aluno com o número 1888 foi o primeiro a entrar no 61º nível da escada celestial. Espero que outros alunos façam o possível para passar o mais rápido possível. Os candidatos em toda a escada celestial já não têm forças para reclamar. Eles só querem saber quem é essa pessoa incrível. É Jin Qinfen ou Ouyambaqui? Eles ainda estão sofrendo nos primeiros 30 níveis, mas alguém já chegou ao 61º nível. Essa pessoa é humana? Ela não descansa? Como sua resistência é tão boa? Nível 61. Você escolheu descansar e esperar até amanhã. Depois de comer, você começa a meditar e cultivar. A aura no espaço de avaliação é muito maior do que a aura dentro do secreto. É 10 vezes mais denso. No entanto, se você quiser transformar toda essa aura em valores de cultivo, depende do seu reino e da qualidade da sua técnica. A quantidade de mana que você ganha ao cultivar também será muitas vezes maior do que o normal. Esta boa oportunidade de cultivo não pode ser desperdiçada. Valor de cultivo mais 33. Quanto mais tarde o reino da profissão de cultivador, mais valores de cultivo são necessários. Se você depender do cultivo para romper o reino, provavelmente levará muito tempo. Muito tempo. No dia seguinte, depois de comer, você continua a passar de nível. Os níveis 61 a 70 desafiam a visão, a capacidade de reação e a inteligência de uma pessoa. São 2 picos de redemoinho. Olhando para baixo, não se vê o fundo. A parte inferior dos picos é obscurecida por inúmeras nuvens. Existem muitos degraus de redemoinho entre os 2 picos. No entanto, o tempo em que esses degraus existem é muito limitado. Alguns existem por alguns segundos e desaparecem. Alguns podem existir por dezenas de segundos, alguns podem até existir por 1 ou 2 minutos e alguns podem existir para sempre. Eles precisam passar para o outro lado usando esses degraus. Claro, se sua capacidade de salto não for suficiente. Também pode pular para o outro lado de uma vez, mas as 2 montanhas estão a 500 metros de distância e ninguém consegue pular de uma vez nesta fase. Se você não completar um nível, a distância entre as 2 montanhas aumentará em 500 metros. Esses degraus têm um padrão. Desde que você encontre o padrão, poderá passar sem problemas. Claro, o padrão desses degraus é atualizado a cada hora, e você quer encontrar o padrão. E passar sem problemas, você tem que passar dentro de 1 hora, então no lado dos degraus. Haverá uma contagem regressiva, mas haverá alguns perigos, mas, bem, a 61ª fase. Não há perigo, desde que você encontre o padrão, você pode passar sem problemas.
Esses níveis vão do fácil ao difícil e, finalmente, ao perigoso. Seus olhos estão fixos nas mudanças nesses degraus. Pensando em qual degrau pisar, essas regras são fixas, mas as pessoas estão vivas, desde que você calcule de acordo com seu próprio nível de salto. Calcule o tempo em que esses degraus aparecem e pronto, essa é a chave para quebrar este nível. Vocês viram alguma regra? Se você não consegue ver, a distância entre cada passo é diferente. O tempo de aparecimento também é diferente. Alguns passos são tão pequenos quanto tijolos, mas alguns têm 1,5 metro de comprimento. E por que eu não entendo? As regras de aparecimento e desaparecimento desses passos são um problema muito complexo. Primeiro você deve calcular o tempo de desaparecimento e aparecimento de cada passo antes de poder passar sem problemas. Essa coisa queima o cérebro e me dá dor de cabeça. Alguns minutos depois, você começou a agir, pulou no primeiro degrau, e então mais alguns saltos consecutivos. Em um curto espaço de tempo, ele chegou suavemente à margem oposta. Uau! Isso é muito rápido. Como Sufang calculou isso? Apenas alguns minutos e ele já dominou as regras? Este nível está avaliando o poder do cérebro, certo? Aqueles com cérebros ruins não podem passar? Em seguida, você passou vários níveis seguidos. Esses níveis que os confundiram são tão simples aos seus olhos que muitas pessoas começaram a admirá-lo ainda mais. Algumas pessoas também começaram a adorá-lo e, em seguida, viram novamente que rapidamente dominaram as regras dos órgãos subsequentes. Toda vez que passava sem problemas, até o nível 64, no processo de pular. De repente, uma arma escondida veio em sua direção. Você não diminuiu a velocidade, sacou sua arma e derrubou a arma escondida. Uau! O velho Yimbi que projetou este nível é realmente incrível, mais do que incrível. Se deixá-lo voltar à mesma idade que nós, vamos ver se ele consegue passar. É criar níveis tão difíceis, nos deixar passar, não é verdade, pular para esses passos novamente. E também tenham cuidado com as armas escondidas que aparecem. Isso inevitavelmente faz com que a maioria dos alunos comece a amaldiçoar a pessoa que projetou essa fase. O Zuoyi se tornou completamente a lista negra de todos os alunos. Embora essas fases nem todas foram projetadas por ele, mas ele fez ajustes em cada fase e aumentou a dificuldade. Foi ideia dele adicionar armas escondidas a essas fases e até adicionar ataques na cintura mais tarde. Já é difícil para esses alunos decifrar as regras de aparecimento desses degraus, e ele ainda adiciona armas escondidas. E até ataques na cintura. Quem os alunos não amaldiçoariam além de Zuoyi? É que esses alunos não sabem o nome de Zuoyi, caso contrário, definitivamente amaldiçoariam o nome de Zuoyi abertamente. Você passou pela fase 68. Neste momento, não apenas armas escondidas foram adicionadas, mas até ataques na cintura apareceram. Olhando para os ataques na cintura que apareceram de repente, eles primeiro tentaram ver a força deste ataque na cintura. Ataque na cintura, Fein, qualidade extraordinária, Reino de Ferro Negro, primeiro nível, vida 100%. Uau, esse velho realmente soltou até mesmo um ataque na cintura de primeira qualidade. Por que você não voa para o céu sozinho? Essa fase já é tão difícil. Você ainda adiciona ataques na cintura. Você tem alguma humanidade? Cada fase aumenta em 500 metros. Nesta fase, a distância já atingiu 4 quilômetros, e as regras estão se tornando cada vez mais difíceis de dominar. Agora que ataques na cintura foram adicionados novamente, acho que quase ninguém conseguirá passar. No escritório do examinador-chefe, Zuoyi olhou para os muitos professores. Não olhem para mim, eles não estão amaldiçoando vocês. Por que vocês estão olhando tanto para mim? A chave é o design dessas fases. Está tudo relacionado a nós. Os alunos naturalmente não estão amaldiçoando apenas você. Eu já disse que esse tipo de fase é muito difícil para a primeira edição do vestibular nacional. Você simplesmente não ouve. Não tem uma pessoa que consegue passar? Isso prova que meu projeto não tem problemas. São os próprios alunos que não são bons. Os professores ficaram sem palavras e não puderam deixar de comentar. Então, quantos alunos como Sufang você acha que podem existir? Apenas olhe para Jin Qingfen, o segundo colocado, e Ouyan Dakin, o terceiro colocado. Qual a diferença entre eles e Sufang? Alunos como Sufang provavelmente só aparecerão um em toda a vida. Não. Acho que é difícil aparecer um em 10.000 anos. Eu definitivamente vou proteger esse bom broto e enviá-lo para a Phoenix Academy. Vou deixar o diretor cultivá-lo com todas as suas forças. Sufang deve entrar em nossa academia Shonvu.
Deixe estar com sua academia Chonvu. Basicamente, vocês recrutam cavaleiros, profissões de combate do tipo tanque de carne. Não atrasem Su Fang. Su Fang deve se juntar à minha academia Kirin. Ele deve se juntar à minha academia Qinglong. Zhou Yi olhou para a cena caótica e disse: Ok, vocês são professores afinal. Como vocês podem ser modelos para os outros? Se isso se espalhar, vão pensar que os professores das 10 melhores academias são um bando de bandidos. Vocês disputando alunos assim, tem que ver se Su Fang concorda. Os professores disseram imediatamente ao ouvir: Não se preocupem, com certeza vamos respeitar. Nossa academia Zivei com certeza poderá oferecer a Su Fang o melhor tratamento e condições. A academia Baiyu é a mais adequada para Su Fang. Por favor, sejam gentis. Vendo um grupo de professores tentando de todas as formas disputar alunos, Zhou Li sorriu e disse: Vocês nem pensem em Su Fang, esse aluno. Nossa academia Deus da Guerra já o escolheu internamente. No reino secreto da escada celestial, Jin Qingfen finalmente passou a 40ª barreira, chegando à 41ª barreira. Anúncio do reino secreto. Aluno número 1220, o segundo a entrar na 41ª camada do reino secreto da escada celestial. Espero que os outros alunos continuem se esforçando para passar logo. Jin Qingfen respirou fundo. Não houve nenhuma surpresa. Ele é apenas o segundo a entrar na 41ª barreira. É preciso saber que a pessoa de ontem já tinha entrado na 61ª barreira há muito tempo. Ele antes pensava que, ao se tornar um dos 3 lá e 5 quase, estava destinado a estar na frente de todos os alunos, mas não esperava que alguém fosse tão excelente quanto ele. Essa é uma diferença de mais de 20 barreiras. Isso fez com que a orgulhosa garota do céu, Jin Qingfen, sofresse inúmeros golpes em seu coração. Como o Ouyambaqi treinou? Por que ele é tão mais forte que eu? Jin Qingfen estava muito intrigado. Ele até agora não sabe que a primeira pessoa não é Ouyambaqi. Quanto ao terceiro colocado, Ouyambaqi, ele está ainda mais deprimido. Ele originalmente pensava que seria um dos melhores talentos no exame nacional, liderando de longe os outros. Afinal, ele é um dos 2 únicos profissionais SSS em todo o reino Yanyuan. Mas, droga! Como não esperava que ele fosse apenas o terceiro? Jin Qingfen, o primeiro colocado, tem uma família ilustre, com enorme poder financeiro e material para apoiá-lo no treinamento. O primeiro lugar é normal. Mas quem diabos é aquele cara em segundo lugar? Como ele pode ser mais forte do que eu? Ouyambaqi está muito intrigado. Ao mesmo tempo, ele também está muito insatisfeito e quer se esforçar para alcançá-lo. Mas, não importa o quanto ele se esforce, ele ainda está algumas barreiras atrás do outro. Ouyambaqi não quer ser o terceiro. Não importa o que aconteça, ele tem que ficar em segundo lugar, certo? Afinal, existem apenas 2 profissionais SSS em todo o reino Yanyuan. Se ele não conseguir o segundo lugar, não seria motivo de riso? E seria abandonado pelo grupo Furon que o investe por trás. Se perder o apoio desse grupo por trás, então será ainda mais difícil para ele se tornar forte. Afinal, o tratamento que o grupo Furon lhe dá é tão bom, ele não consegue abandonar esse patrocinador. Nesse momento, o anúncio do reino secreto tocou novamente. Aluno número 1888, o primeiro a entrar na 71ª camada do reino secreto da escada celestial. Espero que os outros alunos continuem se esforçando para passar logo. Da 71ª à 80ª barreira, é preciso caçar 10 tipos diferentes de feras mágicas elementais. Obtido 10 cristais de 10 elementos diferentes. A qualidade de todos os monstros aumenta a cada nível. O nível 71 é um cão dourado ferro negro de qualidade 1, nível 2. Matar esses monstros não é difícil para você. Você pode facilmente matá-los apenas com ataques básicos. Levante a espada e abaixe-a. O cão dourado já foi completamente morto por você e desapareceu, mas infelizmente nenhum cristal foi dropado. A taxa de drop de cristais é realmente baixa. Mas mesmo que seja baixa, desde que a velocidade de caça seja rápida, ainda é fácil obter cristais. Depois, você caçou menos de 100. Você já coletou 10 cristais de atributo ouro. Neste momento, fora do reino secreto da escada celestial, seus alunos não estão mais calmos. A força desses cães dourados é tão fraca? Como eles estão sendo cortados como grama? Não é que os cães dourados não sejam fortes o suficiente, é que ele é muito forte. Qual especialista disse que o ataque de um laserista é fraco? Os especialistas de hoje estão realmente dizendo bobagens. Então você começa a caçar outros monstros.
O mais difícil de caçar é o pássaro de fogo, águia do trovão e os 3 monstros do paraíso, porque eles voam, mas contanto que você domine as leis desses monstros. Ainda é fácil de caçar. O pássaro de fogo e a besta da bola de água são inimigos mortais, contanto que você atrai a besta da bola de água para o território do pássaro de fogo. O pássaro de fogo atacará ativamente a besta da bola de água, e é do tipo que nunca morrerá, e você pode até mesmo obter muitos cristais de graça. Depois de atrair a besta da bola de água para o território do pássaro de fogo, um grupo de pássaros de fogo vermelhos correu ativamente em direção à besta da bola de água abaixo. A besta da bola de água e o pássaro de fogo travaram uma batalha mortal. Olhando para um grupo de pessoas boquiabertas, em pouco tempo muitos cristais foram dropados no chão. Eles correram para frente e pegaram os cristais prontos. Então você atraiu a cobra negra para o território da águia do trovão. A batalha entre a cobra e a águia se abriu novamente. Você esperou até que os 2 lados quase terminassem de lutar antes de limpar a bagunça novamente. O pássaro do paraíso e o porco venenoso também são mutuamente restritivos, então quando você atraiu o porco venenoso para o território do pássaro do paraíso, foi muito fácil para você obter os cristais que precisava. Os cristais restantes não são difíceis para você. Finalmente, você colocou os cristais na matriz de teletransporte. Toda a matriz de teletransporte emitiu uma luz. Você foi teletransportado com sucesso para o próximo nível. Todos ficaram boquiabertos quando viram que você havia chegado ao próximo nível tão facilmente. Isso é trapaça? Trapaça sua cabeça. Ele está usando seu cérebro para matar monstros e obter cristais. Você pode pensar nessa maneira? Você usou o mesmo método e passou pelo nível até o nível 80. Neste momento, Jin Qingfei está lá. Olhando para as armadilhas e mecanismos cada vez maiores, ele não pôde deixar de xingar. Que pervertido projetou este nível? É muito difícil. Zhou Li estava com uma cara feia no escritório do supervisor. Os outros professores não eram os principais culpados, mas também eram cúmplices. Eles se sentiram muito magoados por serem xingados por tantos alunos. É tudo culpa de Zhou Li. Jin Qingfei só chegou ao 48º nível agora, e Ouyan Dakin está ainda mais no 45º nível. Outras pessoas ainda estão lutando no 42º nível. Esses alunos da segunda equipe estão xingando o designer enquanto passam pelos níveis. Um velho canalha sem originalidade. Com o passar do tempo, muitos alunos foram eliminados. Os monstros do nível 80 já têm monstros do nível da Terra ao nível 6 do Ferro Negro, e você pode até ocasionalmente ver 1 ou 2 monstros do nível 7 do Ferro Negro. Você suspirou e disse, finalmente cheguei a este nível. Pode caçar monstros com tranquilidade por um tempo. Você realmente não pretende sair deste andar tão rápido, porque há muitos monstros nesta fase. E a velocidade de atualização dos monstros é rápida, então não há necessidade de se preocupar em não ter monstros para caçar, embora o nível desses monstros também seja 1 ou 2 níveis diferente do seu, ainda é possível obter pontos de cultivo caçando apenas monstros de nível terra. Caçar monstros pode render muito mais pontos de cultivo do que cultivar sozinho. De qualquer forma, ninguém mais chegou ao 51º nível. Não há muita pressa em ir para o 81º nível, então você começa a caçar monstros no 80º andar, mas vendo você indo em direção ao nível Terra-Ferro Negro 6º céu. Como você foi atrás de monstros? Os alunos ficaram chocados novamente. Apenas um mês, mais o nível do cultivador. Não é difícil de romper. Como ele está cultivando? Eu também gostaria de saber. Não apenas os alunos ficaram perplexos e surpresos, mas até mesmo os professores ficaram chocados com você novamente. Você não escolhe aqueles monstros de baixa qualidade e nível baixo para caçar, mas insiste em procurar aqueles monstros de maior qualidade e nível mais forte para caçar. O que ele está pensando? Qual é o objetivo dele em fazer isso? Ninguém sabe. Suas especulações aleatórias não provam nada. Neste momento, um nível Terra-Ferro Negro 6º céu. Cão dourado corre rapidamente em sua direção, abrindo sua boca para morder sua cabeça. Você desvia facilmente e segura uma flecha com uma mão para derrubá-lo. A cabeça e o corpo do cão dourado se separam e então desaparecem. Todos ficaram chocados novamente, incluindo todos os professores no escritório do examinador-chefe. Eles não puderam deixar de se levantar e exclamar: como isso é possível? No gramado do lado de fora de todo o reino secreto da escada celestial, mais de 1 milhão de alunos estavam olhando para a tela com os olhos arregalados. Eles ficaram muito sem palavras. Droga, isso não seria um monstro falso, certo?
Meu Deus, este é um monstro do ferro negro sexto céu. Ele foi morto instantaneamente. Que droga! Quão forte é esse Sufang? Eu suspeito seriamente que ele não é um aluno da nossa turma. O choque desses professores no escritório do examinador-chefe não é menor do que o dos alunos. Entre os alunos desta turma, o número de alunos que podem atingir o ferro negro quinto céu definitivamente não excederá 50. Mas você pode matar monstros do ferro negro sexto céu instantaneamente, e com tanta facilidade. Parece que você entrou no reino bronze. Todos os professores não conseguem adivinhar, muito menos entender. Você é muito especial. Você está constantemente caçando monstros no 80º andar, e cada ataque é uma morte instantânea. O ponto-chave é que seu cristal não diminui e você continua matando. Essa operação deixou todos completamente confusos. O que você está fazendo? Ele está exibindo sua força? Esqueça, antes de sair. Quem sabia que ainda podíamos ver as imagens de dentro? Ele nem saiu. Como saberia que estamos assistindo? Ele está viciado em matar monstros? Pontos de cultivo mais 4, nível ferro negro oitavo céu 84%. Assim, ele continua caçando, obtendo pontos de cultivo continuamente, aumentando sua força continuamente. Se não fosse pelo fato de que os cultivadores progridem mais lentamente do que outras profissões. Você já tinha elevado seu nível, mas não tinha pressa, matou um após o outro, até o nível ferro negro oitavo céu 99%. O nível subiu para ferro negro nono céu. Você ganhou um ponto de atributo livre, um ponto de habilidade, uma corrente de energia poderosa surgiu novamente em seu corpo. Percorrendo constantemente seu corpo, você disse muito satisfeito. A última camada restante pode desbloquear o shopping, deve continuar. Então continue a caçar as cobras de cintura. O valor de cultivo obtido após a elevação do nível também diminuiu. Neste momento Jin Qingfen, que chegou ao nível 51, respirou aliviado. Finalmente passou pelo maldito nível de armas ocultas. Aquele cara ainda não passou do nível 81. Não sei o que está fazendo. Jin Qingfen está curioso. Depois de você ficar no nível 80 caçando cobras de cintura, outros alunos também estão trabalhando duro para passar de nível. Nesse momento, restam apenas 500 mil candidatos dos 2 milhões de candidatos. Este é apenas o segundo dia do exame prático, depois que o terceiro dia chegar. Você ainda está caçando cobras de cintura. Neste dia o número de alunos no exame de Gaokao, restam 400 mil pessoas. Jin Qingfen chegou ao nível 62 à noite. O Yambaki ainda está preso no nível 58, quarto dia do exame de Gaokao. Nível ferro negro nono céu 98%. Nível sobe para ferro negro décimo céu. Está prestes a romper. Espere para romper para ferro negro décimo céu. Você poderá desbloquear o shopping, à medida que uma cobra de cintura após a outra é caçada por você. Nível sobe para ferro negro décimo céu. Um ponto de atributo livre. Um ponto de habilidade. Desbloqueia o shopping. Desbloqueia pontos de missão. Finalmente desbloqueou o shopping. Você sente a forte força em seu corpo, muito satisfeito, imediatamente abriu. Pontos do shopping 3254. Esses pontos podem ser usados para trocar por coisas dentro do shopping. Você abre a barra de equipamentos do shopping. Descobriu que agora só pode ver armas abaixo da qualidade C. 3254 pontos. Não pode comprar nada de bom. Mas você viu uma habilidade muito especial. Habilidade: domínio da energia da espada. Tipo: habilidade passiva. Qualidade: nível F. Pode consumir pontos para aumentar a qualidade. Cada nível de habilidade aumenta em 1% o dano da energia da espada. Depois de ler, você ficou muito chocado. Uau! Essa cobra de cintura é, realmente, poderosa. Você compra sem hesitar o domínio da energia da espada. Então aprenda a habilidade de nível F, domínio da energia da espada, e coloque a habilidade no nível 10. Você olhou para a habilidade. 3.000 pontos são necessários para aumentar a qualidade da habilidade. Os pontos atuais não são suficientes para aumentar a qualidade do domínio da energia da espada. Espere até ter mais pontos no futuro. Não é tarde para aumentar a qualidade do domínio da energia da espada. Com o bônus da habilidade domínio da energia da espada, a força se torna mais forte. Agora é hora de ir para o próximo nível. Vendo você caminhar em direção à matriz de teletransporte e largar o celular, os alunos pensaram que você iria caçar as cobras de cintura do nível 80 o tempo todo.
Não esperava que você finalmente fosse para o próximo nível, eles simplesmente não conseguem entender por que você caçaria todas as cobras de cintura do nível 80. Anúncio do Reino Secreto, o aluno com o número 1888. É o primeiro a entrar no nível 81 do Reino Secreto da Escada Celestial. Espera que outros alunos continuem se esforçando e se esforcem para passar de nível o mais rápido possível. O nível 81 ao nível 90 é um mundo labiríntico. Na sua vida passada, você encontrou labirintos secretos semelhantes, e até passou meio ano em um deles antes de sair, então você tem muita experiência com esse tipo de labirinto. O labirinto do nível 81 é relativamente simples e não há monstros ou armas escondidas, então você passou facilmente. Armadilhas apareceram no nível 82. Você reagiu rapidamente e correu para frente. Nível 83. Há ainda mais bifurcações aqui do que nos 2 andares anteriores. Você levou meia hora para encontrar a passagem correta. Quarto dia se passou. Você começou a praticar em algum lugar do labirinto, enquanto Jin Qingfen e Owen Baki, ambos com profissões SSS, estavam presos e sofrendo no nível 60 e tantos. Quanto ao resto, nem é preciso dizer que restam menos de 5.000 candidatos até agora. No quinto dia, você continua a avançar pelos níveis. Avançando por passagens complexas, armadilhas e feras demoníacas aparecem simultaneamente após chegar ao nível 88. Cão Vermelho, uma fera demoníaca de nível Terra ao Ferro Negro 5 estrelas. Embora bestas demoníacas tenham aparecido, você não se importou. 3 cães vermelhos avançaram juntos em sua direção. Você acenou com uma arma de espada e varreu. Os 3 cães vermelhos foram mortos pela arma de espada liberada. Fumaça negra e gás venenoso começam a aparecer no nível 89. No primeiro momento em que a fumaça venenosa apareceu, você já começou a aprender a respiração, depois acelerou e finalmente chegou ao lado do portal. 666 incrível! Ele não vai desafiar o nível 100, vai? Ele definitivamente conseguirá passar do nível 90 hoje. Os 2 dias restantes devem ser suficientes para ele desafiar os últimos 10 níveis, certo? Embora eles não saibam o que são os últimos 10 níveis, eles estão ansiosos por isso. Jin Qingfen está preso no nível 69. Owen Baki também chegou ao nível 68. Além dos 2, o número de alunos restantes agora é de apenas 1.500 pessoas. No nível 90, um grande número de feras demoníacas surgiu em todo o canal. Você liberou uma técnica de espada caótica, incontáveis energias de espada, caindo em direção aos lobos demoníacos, matando inúmeros lobos demoníacos no chão e varrendo todo o caminho por 500 metros. Toda a terra tremeu, e então começou a entrar em colapso em uma grande área. Você correu para frente rapidamente. Só quando você chegou ao último quilômetro o chão parou. A terra entrou em colapso por completos 500 metros. Assim que você entrou no último quilômetro, uma energia de fogo muito poderosa caiu do céu. Esta é a habilidade de mar de fogo de um mago de fogo. Você liberou poder mágico para proteger seu corpo e então acelerou em direção à frente. O mar de fogo envolveu e desceu. Você foi coberto por completo. Depois de passar pelo mar de fogo, um calafrio surgiu novamente. Feitiço de gelo, congelamento. Esta também é uma habilidade de grande escala de um mago. Os 2 feitiços cobrem uma área de 500 metros cada. Parece uma sensação de gelo e fogo, mas você aguentou essas 2 habilidades e chegou com sucesso à entrada do próximo nível. Ele passou. Incrível! Só ele tem uma força tão poderosa. Mais uma dúzia de alunos foram eliminados. Até Jin Qingfen ainda está preso no nível 69. Já faz tanto tempo e ele não se atreveu a se mover. Esse nível é muito difícil em si. Ele já é muito forte. O anúncio secreto do reino diz que o aluno com o número de identificação 1888 foi o primeiro a entrar na 91ª camada do reino secreto da Escada Celestial. Espero que os outros alunos continuem trabalhando duro e se esforcem para sair mais cedo. Finalmente, quando você desligou, você respirou fundo olhando para o amarelo desta fase. A localização atual é um enorme edifício circular no chão, como um ringue circular, com um interruptor de partida no meio. Olhando para cima, você ainda pode ver um portal de teletransporte no ar. Após o interruptor de partida, o ringue circular se aproximará de forma piramidal. Mas você encontrará várias organizações. A dificuldade específica aumentará com os níveis de desafio. Os alunos de fora também estão curiosos sobre que tipo de dificuldade haverá aqui dentro. Sob as expectativas de todos, você liga o interruptor do desafio. Todo o ringue começou a subir muito lentamente como uma máquina.
Essa velocidade é tão lenta quanto a de uma tartaruga. Neste momento, o que começou a aparecer no ringue não foi Yao Shu, mas sim espíritos estranhos, qualidade F, 3 céus do ferro negro, essência da terra. Goblins têm inteligência e também podem fazer armas e equipamentos. Seu poder de combate é mais forte do que Yao Shu do mesmo nível, mas eu sou um Goblin. Não são esses que teremos que enfrentar no futuro? O que são Goblins? Existem orcs, lobisomens, fadas, demônios, seres atraentes, etc. Essas raças alienígenas não são fáceis de lidar. Sim, essas raças alienígenas são mais difíceis de lidar do que Yao Shu e representam uma ameaça maior para nós, humanos. Migia matou os goblins correndo em um instante, e mais goblins apareceram atrás, mas eles apareceram um por um. E o número não é grande. Não há pressão para você. Quanto mais o ringue sobe, mais rápido os goblins aparecem. 1 hora depois, todo o ringue chegou com sucesso ao portal de teletransporte no céu. Você não tem interesse em caçar esses goblins de baixo nível. Você entra diretamente no próximo nível. O que aparece no nível 92 ainda são espíritos estranhos, mas não goblins, mas sim kobolds. Mas você ainda não os mata. Quando você passa pelo nível 92, já está muito tarde e você começa a descansar. Prepare-se para continuar o desafio no dia seguinte. No 6º dia, apenas mais de 500 alunos permaneceram no reino da escada celestial. Você continuou a desafiar o nível 93. A besta alienígena neste nível se tornou uma raça de homem-coelho. Uau, Su Fang está matando esses homens-coelho com tanta facilidade. Su Fang é capaz de lidar até mesmo com o Yao Shu do 3º céu do ferro negro e do 7º céu. Lidar com homens-coelho do 3º céu do ferro negro não é normal? A raça do nível 94 foi trocada por uma raça alienígena de sapos. Essa raça é nojenta. É como uma bola de carne. A raça alienígena do nível 95 é a raça dos homens-cães, com um corpo de homem-cão. Eles também são estranhos. A raça alienígena do nível 96 é a raça dos lobisomens, os irmãos da raça dos homens-cães. Depois que você chegou ao nível 97, apenas os últimos 80 alunos restantes. Jin Qingfen está atualmente desafiando o nível 70 e este nível está prestes a terminar. Quanto aos outros alunos, presos entre o nível 61 e o 69, o tempo deles está acabando, exceto você. É difícil para os outros chegarem acima do nível 80. A raça alienígena que aparece no nível 97 é uma raça alienígena. No nível 98, Su Fang tem apenas 3 níveis restantes. Que raça alienígena será essa? A resposta será revelada em breve. Em pouco tempo, uma pessoa coberta de chamas aparece na frente de todos. Todos ficaram muito surpresos. Esta é uma raça alienígena elemental, um mago nato. Assim que a tribo do fogo chegou à arena de trovões, uma bola de fogo voou rapidamente em sua direção, mas você rapidamente a evitou. A velocidade da tribo do fogo não é rápida, você usa sua vantagem de velocidade para matar rapidamente o homem de fogo. Com o passar do tempo, o número de homens de fogo começou a aumentar, mas sua velocidade é muito rápida e seu ataque é muito forte. Você persiste em desviar e lutar contra o fogo. 2 horas e meia, olhando para a entrada da porta de teletransporte acima de sua cabeça, o chefe Homem de Fogo apareceu. A explosão da bola de fogo liberou uma habilidade de chama aterrorizante, cobrindo toda a área em um raio de 10 metros. Você se aproximou do chefe Homem de Fogo. E no tempo, ele brandiu uma energia de espada, uma espada branca leitosa, rapidamente cortando em direção ao chefe Homem de Fogo. Depois de cortar o chefe ao meio, você entrou no portal para o próximo nível. Nível 99, um grupo parece muito estranho. A tribo Qingfen é muito rápida, envolta em energia ciano. A tribo Qingfen e os Homens de Fogo pertencem a potências da lei. As habilidades de combate corpo a corpo são muito fracas. Contanto que você se aproxime, você pode derrotá-los facilmente. Este nível leva 3 horas inteiras. Para chegar ao topo, o tempo passa a cada segundo. Quanto aos outros, Jin Qingfen, que ainda está em segundo lugar, agora também chegou ao nível 76. Ou Yandakin e outros ainda estão no nível 60, 2 milhões de candidatos ao Gaokao. Agora restam apenas 25 pessoas. Amanhã será o último dia do exame Gaokao. O tempo passa e 3 horas se passam. Você finalmente entrou no último nível, mas não começou a desafiar, mas optou por descansar. Está muito tarde. Você escolhe continuar a desafiar este nível amanhã. Todos estão esperando seu desafio no dia seguinte.
no escritório do examinador-chefe. Zhou Li também observou tudo isso em choque, investigando. Realmente não esperava que alguém pudesse chegar ao último nível. Zhou Li, você não queria que os alunos chegassem ao último nível, certo? O professor entendeu que essas dificuldades nos níveis são todas intencionais de Zhou Li. Eu realmente nunca pensei nisso. Su Fang já ultrapassou minhas expectativas. Cada nível após o nível 91 tem um limite de tempo. De acordo com o meu plano, é absolutamente impossível que alguém tenha tempo suficiente para passar por 100 níveis. Mas e Su Fang? Se ela não tivesse gasto tanto tempo no nível 69 matando monstros, ela já teria chegado ao 100º nível. Então não pensem em talentos como esse. Apenas a Academia de Guerra de Yan'an é a mais adequada para ela. Outros professores discordam do que Zhou Yi disse. Os alunos têm o direito de escolher livremente a faculdade. Você diz para deixar, mas eu não vou desistir. Eu escolho a Academia Marcial e absolutamente não vou desistir. A Academia Qinglong é o melhor lugar para Su Fang. Zhou Yi sorriu. Academia Deus da Guerra. Mas é a mais forte entre as 10 principais academias. Ele não concordaria em competir com a academia deles. Todo o palco interno começou a ficar irritado novamente. Veja este grupo de demônios do clã demoníaco Ferro Negro de nível 6 de qualidade C que foi atualizado. A qualidade desses demônios, na verdade, atingiu a qualidade C. Precisa ser tão pervertido? Com certeza. Eu sabia que essa caneta de águia não deixaria as pessoas passarem a última fase tão facilmente. Eu também descobri que essa caneta de águia está dificultando as coisas de propósito. Agora restam apenas os 10 últimos alunos. Jin Qingfen ainda está no 73º nível. Ou Yanbaqi está preso no 69º nível. Ainda está lutando para observar as regras dos degraus. Você mata um demônio do clã demoníaco e é eliminado. O valor de cultivo aumenta em 1 e os pontos aumentam em 1. Um demônio do clã demoníaco de nível 6 de ferro negro pode realmente aumentar o valor de cultivo e os pontos. Inimigos de alta qualidade realmente têm benefícios. Então você espera que mais demônios do clã demoníaco apareçam? Você está muito curioso para saber quanto tempo esta fase pode durar. 2 horas e meia depois, o número de demônios do clã demoníaco aumentou para 5. Mas esses demônios do clã demoníaco não são uma ameaça para você. Você até sente que o número desses demônios do clã demoníaco é muito pequeno. Então você descobre que o tempo para esta última fase não é longo. Você só precisa persistir por 3 horas. Você pode passar completamente. 3 horas são completamente suficientes. Cada fase não pode subir e descer 3 vezes? Você já se decidiu. Não quer passar esta fase tão rápido. Os alunos se maravilham com sua força. Uau! Su Fang é a primeira versão do primeiro exame nacional de admissão à faculdade. Incrível demais! Eu decidi, Su Fang será meu ídolo de agora em diante. Mas eles viram você caçar todos os demônios do clã demoníaco e não houve movimento. Todos estão sem palavras. Por que você não entra no portal de teletransporte? Isso não é passar de fase? Não apenas os alunos estão confusos, até mesmo Zhou e os outros estão muito perplexos. Bem neste momento, todo o círculo começou a descer, mas você ainda permanece indiferente. Muitos alunos adivinharam o que você quer fazer. Quando o círculo subiu novamente, você começou a caçar os demônios do clã demoníaco que foram atualizados novamente. Com certeza, Su Fang realmente não é piedoso. Esses demônios do clã demoníaco que apareceram não são suficientes para ele matar. Este ponto já podia ser visto quando Su Fang estava no 80º nível. Depois de mais 3 horas, você chegou ao ponto mais alto novamente. O último portal de teletransporte está bem ao seu lado, mas você ainda permanece indiferente. Su Fang não passou 2 vezes, então haverá uma terceira vez. O colega examinador-chefe Zhou Yi perguntou aos outros instrutores. Será que eu estabeleci uma dificuldade muito baixa? Outros professores reviraram os olhos para Zhou Yi e mostraram o dedo do meio. Deixe-o experimentar por si mesmo o que essa expressão significa. O círculo desce novamente. Você desafia a primeira versão da fase pela terceira vez. Do outro lado, sob os esforços contínuos de Jin Qingfen, ele finalmente chegou ao 80º nível. Mas quando Jin Qingfen viu o chão cheio de cristais, ficou chocado. Como existem tantos cristais? As pessoas do lado de fora também viram os cristais neste nível. Esses cristais não desaparecem, então este 80º nível era originalmente o nível mais difícil. Por sua causa, tornou-se o nível mais fácil. 7 horas depois,
Ouyambaki falhou depois de chegar ao 70º nível, e Jin Qingfen também falhou porque caiu em uma armadilha, permanecendo no 83º nível. Quanto aos outros alunos, todos foram eliminados. Depois que esses alunos foram eliminados, eles descobriram que havia alunos ao seu redor. Só então eles perceberam que seriam teletransportados após a eliminação. Então Jin Qingfen olhou para a enorme tela. Ele ficou muito ruim depois de lê-la. A aliança perguntou aos alunos ao lado: quem é essa pessoa? Depois que os alunos viram que era Jin Qingfen, a aliança começou a ser espancada. Este é Su Fang, o cara em primeiro lugar. Jin Qingfen olhou para a tela em choque, incrédulo. O quê? A pessoa em primeiro lugar acabou sendo ele. Ele nunca pensou que a pessoa que sempre esteve à sua frente não era Ouyambaki, outra profissão SSS. Como isso é possível? Como ele fez isso? Qual é a sua profissão? Qual é a sua formação? A mente de Jin Qingfen já estava uma bagunça. Então Jin Qingfen aprendeu sobre sua situação com os alunos ao seu redor. Isso o chocou ainda mais. Sem nenhuma formação, ele ainda é uma pessoa de uma pequena cidade. E a profissão para a qual ele mudou ainda é a profissão desperdiçada reconhecida, cultivador. Especialmente quando você o vê caçando aqueles. Quando o demônio do sexto céu de ferro negro é tão fácil quanto cortar melões e vegetais, seu coração é como ser derrubado. Inúmeros temperos são indescritíveis. Outro colega continuou: este é o último nível. Su Fang já começou a desafiar pela terceira vez. Jin Qingfen está tão chocado que não sabe o que dizer, embora ele seja o segundo colocado em todo o vestibular. Mas não há alegria em seu coração. Essa enorme lacuna. Como ele pode ter qualquer senso de realização? Quanto a Ouyambaki, ele está ainda mais inconformado. Extremamente infeliz e com o coração entupido, ele sente que perdeu para uma profissão desperdiçada. É realmente muito vergonhoso e desconhecido. O terceiro lugar no Exame Nacional de Admissão à faculdade soa realmente brilhante. Mas em comparação com você, não é nenhum nível de pessoa. Neste momento, depois de chegar ao topo pela terceira vez, você diz: deve terminar. Então, caminhando em direção ao portal. No momento em que você sai do portal, a recompensa do sistema também aparece. Conclua a avaliação e recompense a técnica de atributo de ativação de nível S do cultivador, técnica da chama sagrada, antes mesmo de você ter tempo de verificar a recompensa. Isso te assustou, porque inúmeros alunos correram em sua direção. Su Fang, você é incrível. Su Fang, em que reino você está? Su Fang, meu nome é Huang Xiaoyu e eu não tenho namorado. Posso ser sua namorada? Su Fang, você teria interesse em entrar no grupo da minha família? Eu definitivamente te daria os melhores recursos. Vendo um grupo de estudantes entusiasmados. Você também não sabe como responder. Depois de um tempo, alguns professores chegaram aqui e disseram: ok, pessoal, o vestibular deste ano terminou. Também preparamos uma cerimônia de premiação para vocês. Cerimônia de premiação? Que cerimônia de premiação? Ainda tem recompensa? Que tipo de recompensa? Neste momento, Lu Li voou para o ar e disse: silêncio. Uma voz enorme ressoou em todo o espaço. Depois que o público ficou em silêncio, Zhu Yi disse: o motivo pelo qual esta recompensa não foi informada com antecedência é para lhes dar uma surpresa. Desta vez, os alunos que ficaram entre os 1000 primeiros colocados no vestibular, todos têm recompensas diferentes. Os 10 primeiros colocados também podem subir ao pódio para receber o prêmio. Não demorou muito para que uma tela enorme aparecesse. Nela estão os resultados e rankings de todos. Neste momento, você é levado pelos professores separadamente. Escritório do examinador-chefe. Um grupo de professores olha para você com olhares variados. Você diz rapidamente: professores, vocês podem parar de olhar para mim assim? Eles também parecem saber que seus olhares estão um pouco estranhos. Eu sou um professor da Academia Qinglong. Eu gostaria de te convidar para ir à nossa academia. Não vá para a Academia Qinglong. Nossa Academia Xuanwu é a melhor. Podemos fornecer benefícios e recursos de cultivo suficientes. Eu sou um professor da Academia Zivei. Posso arranjar 2 veteranas seminuas para você. Elas são todas belezas de primeira classe. Se você quer falar de beleza, as belezas da nossa Academia Fênix são as que mais tem. Posso dar a você 5 veteranas para te orientar especialmente. Nossa Academia Xuanqin está disposta a te dar 10.000 moedas de ouro por mês, além de te ajudar no cultivo o tempo todo. Zhu Yi acabou de entrar e viu outros professores tentando atraí-lo. Então Zhu Yi disse rapidamente:
Pessoal, Su Fang quer escolher qual academia, deve deixá-lo escolher sozinho. Somos todos professores. Não é bom discutir assim? Depois que os outros professores ouviram as palavras de Zhu Yi, só então perceberam que sua aparência atual estava realmente um pouco ruim, mas não demorou muito para que começassem a discutir novamente. No final, Zhu Yi disse: a cerimônia de premiação está prestes a começar. Todos, preparem-se. Su Fang, você também pode sair primeiro. Sim, professor. Você saiu do escritório do examinador-chefe. Foi teletransportado para fora. Só que o lado de fora já se tornou um local de reunião. Você encontrou sua cidade. Mova-se. Su Fang voltou. Você é realmente incrível. Você realmente fez nossa cidade de Moyun brilhar. Um grupo de colegas estranhos se aproximou e se preocupou com você. Você disse calmamente, obrigado, e então encontrou um lugar para se sentar. Depois que os outros alunos viram você assim, sentaram-se em seus assentos e começaram a esperar a cerimônia de premiação. Agora você tem tempo. Verificando a recompensa de técnica obtida, técnica, Lorde da Chama Sagrada, qualidade S, requisito de uso, ocupação de lazer avançada. Reino acima do prata primeiro céu, tridimensional acima de 30 pontos. Depois de ver os requisitos de aprendizado desta técnica, você fica um pouco pasmo. Embora este Lorde da Chama Sagrada seja de alta qualidade, os requisitos para aprendê-lo também são altos. Muitos dos pontos de atributo livre recompensados desta vez ainda não foram usados. Você começa a se preparar para o futuro. Cultivo do Lorde da Chama Sagrada, primeiro adicionando todos os pontos de atributo livre antes de qualquer outra coisa. Condição física 40, aptidão óssea 30, talento 30, sorte 25, charme 47 e 10 pontos de habilidade. Você planeja tentar depois de aprender o Lorde da Chama Sagrada, para alcançar o prata primeiro céu. Ainda é necessário romper o reino bronze. Em seguida, é hora de planejar a próxima meta de cultivo. O vestibular já terminou. Embora entre as 10 grandes academias, apenas a Academia Deus da Guerra não tem estendido um ramo de oliveira, você acredita que com a força atual certamente poderá entrar na Academia Deus da Guerra. Pouco depois, Zhu Li começou a aparecer no centro do local. O primeiro exame de vestibular terminou com sucesso, mas neste vestibular, muitos problemas foram descobertos, não apenas os seus próprios problemas, mas também os problemas do nosso exame. Felizmente, este vestibular também permitiu que vocês percebessem muitas deficiências. Depois que Zhu Yi terminou de falar, ele começou a premiação, começando pelos alunos do 90º ao 1000º lugar. O 1000º lugar recebeu 100.000 moedas de ouro em prêmios, um equipamento de qualidade 1 e um prêmio de camarada inútil. Não adianta ter inveja, uma pessoa só pode fazer o vestibular uma vez na vida. Quanto maior a classificação, melhor a recompensa. Não sei quais recompensas aparecerão para os 10 primeiros. Após a distribuição das recompensas, todos os alunos olharam invejosamente para os alunos no palco. Alunos acima do 50º lugar. Apenas o prêmio em dinheiro chega a 1 milhão de moedas de ouro, além de um equipamento de qualidade terra e uma habilidade de qualidade 1. A partir do 100º lugar, a premiação é feita 1 a 1. Os alunos entre os 100 primeiros. O que os alunos estão ansiosos para saber é qual é a recompensa para o 10º aluno. Nossa, uma recompensa de 30 milhões de moedas de ouro. Um equipamento de qualidade B, uma técnica de qualidade C, uma habilidade de qualidade C. Um líquido medicinal de cultivo de primeira qualidade, um troféu personalizado para o 10º lugar, junto com uma medalha de ouro e um certificado de honra. As recompensas são muito incríveis, eu deveria ter me esforçado mais. Irmão, não pense tanto. Mesmo que se esforce, é impossível entrar no top 100. Você nem sequer tem mais de uma habilidade profissional. Como competir com outros alunos? 5º lugar, Leng Yui, profissão SF, deusa da neve e das armas. Aquela frieza, todos podiam sentir um arrepio. Leng Yui, deusa da neve, deusa da neve. Muitos alunos presentes expressaram isso a Leng Yui. Recompensa de 30 milhões de moedas de ouro, 2 peças de equipamento de nível B, um livro de habilidades de técnica de nível B, líquido medicinal de cultivo de nível 5. 4º lugar, Long Yauxuan, profissão SF1, guerreiro. Recompensa de 50 milhões de moedas de ouro, uma peça de equipamento de qualidade B, um livro de técnicas de qualidade B, um livro de habilidades de qualidade B, medicamento de cultivo de nível 6. 3º lugar, Ouyambaqui, profissão SF1,
Cavaleiro da Lança Sagrada. Recompensa de 70 milhões de moedas de ouro, 2 peças de equipamento de qualidade B. Um livro de técnicas de qualidade 1, pode perder um livro no total. Medicamento de cultivo de nível 10. Segundo lugar, Jin Qingfen, profissão SF1, serva. Prêmio em dinheiro de 100 milhões de moedas de ouro, 5 peças de equipamento de qualidade 1, um livro de técnicas de qualidade 1, pode perder um livro no total. Medicamento de cultivo de nível 20, troféu de ouro personalizado, certificado de honra. Jin Qingfen. Jin Qingfen, eu te amo. Orgulho do céu, serva dos 9 céus. A popularidade de Jin Qingfen é maior que a de Lin Jiui. Seu nome foi conhecido por todo o país no momento do despertar. Jornais e televisões têm reportagens sobre Jin Qingfen e Ouyang Bakin, 2 profissões SSS. Jin Qingfen sorriu para os alunos ao redor, inclinando-se para agradecer aos colegas ao redor, não apenas educado, mas aquele sorriso doce fez inúmeros alunos do sexo masculino aplaudirem. Muito prazer em conhecê-la, colega Jin Qingfen. Ouyang Bakin deu a Jin Qingfen um sorriso que ele considerava o mais bonito. Cumprimentando-a, no coração de Ouyang Bakin, ele sentia que apenas uma mulher como Jin Qingfen é sua melhor combinação. Jin Qingfen apenas assentiu levemente e então seu olhar foi colocado na posição do primeiro lugar. Neste momento, Long Yauxuan disse, Irmã Jin, não olhe, ele virá em breve. Jin Qingfen olhou para Long Yauxuan e disse, você já planejou como atrair a outra parte? Long Yauxuan riu alto. Não é um segredo bem guardado? Você não pensa assim? Jin Qingfen e Long Yauxuan são de grandes famílias. Embora não estejam na mesma cidade, eles também se conhecem. Para eles, alunos excelentes como você, mesmo que não consigam atrair, devem se tornar amigos. Você também ficou muito emocionado ao ver essas recompensas. As recompensas apresentadas por Yan Wangu são naturalmente boas coisas e o valor não será muito baixo. É por isso que você está interessado nessas coisas. É difícil? Na vida passada, só podia invejar os outros. E agora ele se tornou o objeto de inveja de todos. Finalmente, convidamos Su Fang, da cidade de Moyun, para subir ao palco para receber o prêmio. Su Fang, em primeiro lugar, profissão SSS Lazer e Cidade, e ainda obteve o primeiro lugar com uma pontuação perfeita. Vamos recebê-lo com calorosos aplausos. Depois que as palavras do anfitrião caíram, você foi teletransportado para o pódio do primeiro lugar. Todas as atenções estão voltadas para você. Inúmeras pessoas de todas as direções estão cantando seu nome. Jin Qingfen tomou a iniciativa de dizer depois que viu você aparecer. Olá, sou Jin Qingfen. Você é muito forte. Podemos ser amigos? Isso deixou Ouyang Bakin extremamente irritado. Mulher desprezível, ela me ignora. Este Su Fang acabou de aparecer e ela tomou a iniciativa de falar. Ouyang Bakin cerrou os punhos. Ele estava muito ressentido em seu coração e seu rosto estava cheio de insatisfação. Você está muito surpreso. Eu não esperava que Jin Qingfen tomasse a iniciativa de fazer amizade com ele. Na vida passada, Jin Qingfen não teve tempo de crescer antes de ser assassinado, deixando o reino de Yan'an perder um especialista em profissão SSS com um futuro ilimitado. Quanto ao outro que se juntou, a nacionalidade japonesa de Ouyang Bakin, você já o ignorou diretamente. Tal pessoa que nem se importa com seu próprio pescoço. Você nem está com vontade de prestar atenção na outra pessoa. Vendo Jin Qingfen estender a mão ativamente, você também estendeu a mão e apertou a mão de Jin Qingfen. Meu nome é Su Fang e estou muito feliz em ser seu amigo. Jin Qingfen assentiu, retirou a mão e não disse mais nada. Ela está curiosa sobre você e não tem intenções malignas, apenas uma curiosidade pura. Ela quer entender como você ficou tão forte. Jin Qingfen e Su Fang apertaram as mãos. Eles se conheciam antes. Minha deusa, se eles ficarem juntos, então eu não terei chance? Su Fang não vai se apaixonar por este Jin Qingfen. Su Fang é meu. Eles são apenas amigos. Por que vocês estão tão animados? Neste momento, Wu Li veio pessoalmente até você e disse: parabéns por ganhar o campeonato do primeiro exame nacional de admissão à universidade. Esta é a sua recompensa. Depois de dizer isso, Wu Li tirou um cheque de 10 bilhões de moedas de ouro. Você ficou muito chocado ao ver este cheque. Na vida passada, a recompensa para o primeiro lugar era de apenas 300 milhões de moedas de ouro. Além de uma recompensa de 10 bilhões de moedas de ouro, há também um conjunto completo de equipamentos de qualidade a mais, um método de cultivo de qualidade a mais e um livro de habilidades de qualidade a mais.
50 frascos de poções de cultivo, um troféu de diamante personalizado e um certificado de honra de medalha. Você ficou muito satisfeito e disse obrigado. Afinal, são 7 bilhões de moedas de ouro a mais do que o esperado. Ninguém vai se importar com essa coisa, certo? Então, Zhou Yi disse. De nada. Esta é a nossa carta de admissão da Academia War God. 20 de agosto. Teremos pessoas especiais para ir à rua da cidade de Moyun para estudar. Os alunos ao redor ficaram chocados ao ouvir isso. Meu Deus, não pode ser? Esta é a Academia War God. A cada ano, apenas 100 pessoas são recrutadas. E você também precisa passar por uma avaliação para obter uma carta de admissão. É a melhor e mais rigorosa universidade do reino de Yanyuan. Desde a sua fundação, poucas pessoas conseguiram ser recomendadas para lá. Você está realmente surpreso. Nunca pensou que Zhou Yi lhe daria uma carta de admissão, especialmente na frente de tantas pessoas. Isso não é o mesmo que dizer aos professores de outras faculdades, vocês não têm chance. Devo dizer que o movimento de Zhou Yi foi apagar o fogo debaixo da panela. É realmente incrível, não dá a outras faculdades nenhuma chance de revidar. Não se preocupe, as condições que outras faculdades podem te dar. Eu vou te satisfazer. Você só precisa ir para a escola com tranquilidade, você não precisa se preocupar com mais nada. Você originalmente queria entrar na Academia War God, então, naturalmente, não há razão para recusar. Obrigado, estou indo embora. Você pegou a carta de admissão na mão de Zhou Yi, e Jin Qingfen rapidamente disse, eu também quero ir. Zhou Yi ouviu isso e pensou um pouco, sua família concorda? Eu tomo minhas próprias decisões. Por que preciso da aprovação deles? Bem, contanto que você queira, a Academia War God definitivamente te dará as boas-vindas. Então Long Elxuan disse, nesse caso, então eu também vou. Zhou Yi assentiu. Su Fang e Jin Qingfen podem ser admitidos especialmente, você deve passar na avaliação da Academia War God de acordo com as regras. Não ocupe todas as vagas. Eu sou o quarto colocado. Long Elxuan está muito triste. As regras da Academia War God são assim. Existem apenas 2 vagas de admissão especial a cada ano. Não costumávamos usá-las porque não gostávamos de você. Ao ouvir isso, Oyambaki também disse, nesse caso, então eu também estou ansioso para ver o que a Academia War God tem de bom. Ele quer entrar na Academia War God, então treinar duro, e se esforçar para um dia poder pisar em você. Nesse momento, muitos professores caminharam zangados em sua direção e disseram a Zhou Yi, como você pode ser assim? Competição palaciana. Você está realmente usando esses truques sujos, tão desprezível. Eu só não gostava de você antes. Agora eu quero até te bater. Vários professores olharam para você e disseram, Su Fang, eu permito que você se arrependa. Nossas condições ainda podem ser bem negociadas. Zhou Yi viu que a situação estava piorando e rapidamente puxou muitos professores para longe. Originalmente, esses professores não queriam ir embora, mas Zhou Yi disse, existem mais de 2 milhões de pares de olhos aqui. Nos observando, será que queremos ser motivo de piada? Ao ouvir isso, embora estivessem infelizes, eles só podiam sair primeiro e ver o que aconteceria. De qualquer forma, eles não desistirão de te recrutar. Após o término da cerimônia de premiação, os alunos foram teletransportados para fora do campo de provas e começaram a retornar para suas respectivas cidades. O diretor de Moyun City, Zhang Junji, viu os alunos do vestibular saindo novamente da matriz de teletransporte e rapidamente se adiantou para perguntar aos 10 professores: como foi a avaliação do vestibular deste ano? Os 10 professores olharam para o professor da turma de Su Fang, Shen Junji. Deixe o professor Shen Junji te contar. Shen Junji disse sorrindo para Zhang Junji, diretor, este ano o vestibular nacional. No teste de profissões de combate, Su Fang, da minha classe, ganhou o primeiro lugar nacional. Oh, primeiro lugar. Zhang Junji assentiu, mas sua expressão mudou rapidamente. Zhang Junji olhou boquiaberto para Shen Junji e depois para os outros. Essa piada não tem graça. Vocês estão realmente brincando comigo? Assim que os 10 diretores de turma ouviram isso, todos riram e disseram: diretor, um assunto tão importante, como poderíamos enganá-lo? Acredito que em breve, os resultados do Gaokao serão divulgados e então você saberá de tudo. Zhang Junji ouviu as palavras confiantes dos professores. Só então ele se recuperou. Su Fang não é um profissional de lazer? Como essa profissão de bem-estar pode se tornar o melhor aluno do Gaokao? E ainda mais, com pontuação máxima?
Como isso é possível? Zhang Junji ainda estava um pouco incrédulo, até sentindo que era simplesmente uma fantasia. O Gaokao acabou e você está indo para casa. Su Fang, vamos no mesmo caminho, somos colegas de classe no futuro. Espero que possamos nos contatar mais. Você está livre? Gostaria de te convidar para jantar. Um grupo de colegas, independentemente de se conhecerem ou não. Todos vieram mostrar preocupação. Embora eles sejam seus colegas, antes, aos olhos deles, você era apenas uma pequena figura transparente. Desta vez, você provou seu valor com força e os chocou completamente. Eles querem criar um bom relacionamento com você.